Saudações, Dux e Duques tricolores. Quem fala é Duque Tricolor para mais esse primeiro tema, mais esse vídeo, né? Que serão 3 e 1. Tô tentando fazer esse formato para ver se muda alguma coisa, né? É apenas de 10 horas, então é só para você ter logo de largada, entendeu? Você não precisar abrir mais o meu canal, falar assim, só vou abrir aqui e pegar 25 minutos na minha vida e pronto. Depois esqueço esse canal aqui, vejo outra coisa, tá bom? Então, agradeço mais a todos que estão assistindo. Vamos lá. Vamos primeiro falar sobre NBA. Depois disso a gente vai falar a NBB, quer dizer. Depois a gente vai falar sobre a eleição que está chegando, né? Uma mudança muito forte que pode mudar a eleição do Fluminense. E também sobre o pós-jogo, mas você vai ver justamente assim, ó, tá tudo iluminado aqui. Daqui a pouco você não vai ver isso aqui iluminado, você vai ver mais escuro porque vai estar de noite, ou de tarde nesse caso, e aí você vai ver uma mudança enorme sobre isso. Eu tô colando 3 vídeos em um, tá bom? Então fique atento sobre isso. Mas vamos lá. Então, entrando aqui o YouTube Live voltou. Eu só não pude fazer sábado porque eu tive que fazer um monte de coisa que eu não consegui fazer tudo ao mesmo tempo. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo assinados de um projeto que eu curti bastante. Eu peço desculpas que nessa semana aí, mas foi uma semana corrida, muitos exames, muita coisa para fazer. Peço desculpas, eu tô voltando de viagem e realmente tá uma bagunça. Tá, vamos lá. Primeiro, é esse aqui, ó. O Gabs Barros, né, que é justamente que posta, né, sobre o que posta sobre o basquete como todo, ele postou aqui o seguinte: Liga Ouro deverá ter 10 clubes e equipes de futebol estão entre os interessados. Tá? Aqui ele fala: após a chancela da NBB como campeonato nacional, a Liga Ouro deve retornar como divisão de acesso à elite do basquete nacional em 2026. A competição deve contar com 10 clubes e deve ser definida após uma reunião na sede LNB de 5 de novembro. Só pra gente ver aqui, 5 de novembro, então, vamos ver aqui uma coisa, Liga Ouro Basquete. Vamos ver se teve alguma notícia. Exatamente. Aqui a gente tem a Liga Nacional de Basquete, né? Vamos lá. Isso é importante comentar sobre tudo que está acontecendo. Representantes de clubes de 9 estados do Brasil comparecem à LNB para discutir o formato da edição 2006 da Liga Ouro, a divisão de acesso da NBB Caixa. A Liga Nacional de Basquete e Confederação Brasileira de Basquetebol deram uma demonstração de união de forças e reuniram nesta quarta-feira, dia 5/11, na sede LNB, as equipes que demonstraram interesse para disputar a Liga Ouro 2006, a divisão de acesso na NBB Caixa. O encontro representou mais um avanço na relação entre as idades e no aprimoramento da estrutura do basquete adulto brasileiro, reforçando o compromisso e o fortalecimento e a estabilidade do ecossistema competitivo nacional. Dos 29 clubes interessados, 25 compareceram à reunião, que também contou com a presença remota do presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, Marcelo Souza, e da presença física de Emerson Apel, representante do Comitê Brasileiro de Clubes, que falou sobre como os times participantes se beneficiarão dos recursos da CBC. A Liga Ouro chega à sua edição 2016 ainda mais forte e estruturada, consolidando-se como a principal porta de entrada para a NBB Caixa, que pela primeira vez tem um sistema de rebaixamento. A cada ano o torneio se torna mais competitivo, com clubes mais organizados e comprometidos com o desenvolvimento do basquete brasileiro. Esse fortalecimento mostra o amadurecimento do nosso ecossistema e o quanto estamos conseguindo ampliar as oportunidades para novos talentos e projetos esportivos em todo o país, declarou o LNB, presidente da LNB, o Rodrigo Montoro. A Liga Ouro é o campeonato oficial e
único acesso à elite de basquete brasileiro. Dentre esse novo momento entre a NBB e a CBB, desejamos todo sucesso ao torneio aos clubes que confirmarem sua participação e temos certeza que a Liga seguirá tratando esse produto com todo carinho, como já feito, reforçou a CBB Marcelo Souza. No encontro, NNB e CBB detalharam o processo de unificação entre o Campeonato Brasileiro Masculino Adulto e Liga Ouro, que será o único caminho para os clubes que almejam disputar a lista de basquete nacional. A NB apresentou à estrutura institucional das áreas de atuação os pilares de governança e os mecanismos de apoio aos clubes, incluindo comunicação, marketing, arbitragem e operações. A apresentação também destacou o calendário integrado das competições e a importância de continuidade entre as divisões. A reunião também revistou os resultados da Liga Ouro 2025 que teve o basquete. O Osasco como campeão e o Cruzeiro de basquete como vice. As duas equipes protagonizaram uma das finais mais equilibradas da história recente da competição e hoje figuram na NBB Caixa, reforçando o papel estratégico do torneio. Aqui eu não vou falar muito mais do que isso, vamos ver os times aqui que participaram da reunião. Tá? Limeira, Maringá, Brusque, América Towers, Aspirantes, Anápolis, Joinville, Joaçaba, Tatuí, Blumenau, Campão Mourão, Setaf Vila Velha, Atlético Paulistano, Espéria, Paineiras de Morumbi, Sport Clube Vitória, Sport Clube Bahia, Sport Clube Pinheiros, Fluminense, Federação Amapense de Basquete, Instituto Antes do Varejão, Instituto Técnico Desportivo Altitude, Joinville O-Team, Liga Sorocabana de Basquete, Londrina, Minas Tênis Clube, Praia Clube, São Paulo Futebol Clube e Sodier Mesquita. Clubes da NB Caixa 2026 que disputarão a Liga Ouro. Caxias do Sul, Vasco, Botafogo, Corinthians, Mr. Mu, São José Basquetebol, Unifaces, Pato Basquete, Basquete Osasco e Cruzeiro Basquete. Todos campeões da Liga Ouro. Rio Claro Basquete, Caxias do Sul Basquete, Vasco da Gama, Botafogo, Corinthians, Unifacisa e Basquete Osasco. Tá? E só pra gente terminar aqui, o Tijuca Tênis Clube Sorocabana e o Minas Pinheiros, que seriam outras equipes interessadas, e que seria ali os 5 clubes estão interessados em participar, né? Mas já tem mais clubes aí interessados em participar. E aí o Gabs vai fazer que os únicos times que não participaram da reunião que eu coloquei aqui foi o Internacional e o Tijuca, tá bom? Mas teve mais ali. Esse aqui foi os iniciais, mas teve agora mais gente interessada, tá bom? Dito isso, eu acho que é interessante, né? Eu gosto muito que realmente o Fluminense esteja envolvido nisso. E espero que a gente possa entrar na elite. Eu acho que não é nesse ano, porque eu acho que o time ainda está se formando. Mas pensando em 3 ou 4 anos, a gente entrar na elite e poder tentar disputar um campeonato ali, porque basquete, você sabe, né? Eu amo muito basquete. Tá bom? Sobre a outra notícia, mas antes disso, se inscreva no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo. Twitter de 10, 12, 20 horas. Pix a tela. Esse mesmo pode dar patrocínio e vamos lá. Sobre a questão da política. Bom, o Rafael Rolim, ele posta aqui no... Sobre o meu canal. Posta aqui a situação do Fluminense, né, da eleição, que ele fala o seguinte, no Rafael Rolim. Veio comunicar a todos os tricolores que em reunião realizada no Ministério Público, conseguimos, em conjunto com a diretoria do clube, o avanço institucional muito importante para o Fluminense Futebol Clube. Foi decidido em conjunto que teremos pela primeira vez a constituição de uma comissão eleitoral apartada da diretoria do clube, que será responsável pela definição dos locais da votação, acesso às informações dos sócios aptos a votar e das informações financeiras do clube. Trata-se, portanto, de um avanço institucional que assegura a isonomia entre os pré-candidatos do clube e tende a democratizar mais o espaço
mas o processo eleitoral do Fluminense. Deixa aqui registrado que aqui meu reconhecimento ao vice-presidente jurídico do Fluminense pelo diálogo institucional em prol das melhorias do sistema eleitoral do clube. Quem é esse aqui? Atual. É o próprio Matheus Montenegro, tá? Que o clube e os candidatos façam bom uso dessa conquista institucional, sempre pensando em melhor para o Fluminense e a sua torcida. Sempre pelo Fluminense, saudações tricolores. Vamos ver aqui o que ele conseguiu, tá? Por isso aqui tô. Tá muito pequeno, eu sei que pra você tá muito pequeno. Eu vou tentar aqui abrir imagem nova aqui. Aqui deve estar um pouquinho melhor, mas vamos lá. Eu vou ler todos aqui para que é interessante. Ata de reunião de administrativo. Nessa data, com a presença do promotor de justiça titular da segunda PJTC /Defesa do Consumidor, o Dr. Rogério Pacheco Alves, participaram da reunião administrativa híbrida, virtual via plataforma Teams e presencial na sede deste órgão ministerial, os iniciantes Celso Correia de Barros e Celso Barros e Rafael Rolim, vice-presidente de advogados do Fluminense, Dr. Heraldo Assede Iunes, filho, Dr. Felipe de Carvalho Glúten, Doutora Aline Câmara, Dr. Mauro Vinícius da Rocha Marques, todos de forma presencial, e o Dr. José Eduardo CB Junqueira Ferraz, advogados noticiantes, de forma virtual. Foram representados pelos participantes esclarecimentos sobre o procedimento em referência que trata da provocação de intervenção do Ministério Público nas eleições de 2025 para a presidência do Fluminense Futebol Clube, com vistas a garantir a rigidez e a transparência do respectivo processo eleitoral, que ocorrerá em novembro de 2025, nos modos de gravação curso inteiro, teor, consta no endereço eletrônico a seguir, que é esse aqui, tá? E aí, ele fala, né? Após a tratativa, chegam os presentes ao consenso, no sentido de que até o dia 5 de 11 de 2025, será criada, então já passou, então já foi criada já, a comissão eleitoral pelo presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, apartada da diretoria, nos moldes do artigo 22, inciso 6, da Lei nº 9.615/98 da Lei Pelé, com redação dada da Lei 14.073 de 2020, para a condução do pleito eleitoral com composição heterogênea e informado pelos princípios legais que garantem tratamento isonômico a todos os candidatos, o que será publicado no sítio eletrônico interno do clube, de forma a dar necessária publicidade ao ato, sendo certo que a comissão a ser constituída ficará responsável em termos de pauta mínima. 1. Pela definição dos locais de votação, permitindo ampla participação do quadro legislativo na forma do inciso 5 do artigo 59 da Lei número 14.000 da Lei Pelé, né? Esse aqui é a Lei Pelé, por viabilizar o acesso ao cadastro de sócios para aptos a votar, aos candidatos segurando transparência no forma do inciso 2º do artigo 59 da Lei Pelé, e para por viabilizar os acessos a informações financeiras dos clubes candidatos, assegurando transparência na forma do inciso 2º do artigo 59 da Lei Pelé. A segunda promotoria, né, da defesa do consumidor e contribuinte da comarca, que aí tem aqui o local de ali. Então, o nome da pessoa é qual que é mesmo? Rogério Pacheco Alves, que foi justamente o cara que fez isso tudo. Tá bom? Vamos lá. É importante, né? Quanto mais a gente tiver de informação, é melhor, né? Sobre isso tudo. E claro, né? Estarei lá votando, tá? Eu acho que é só precisar o nome mesmo, porque eu não tenho nenhuma situação, né? Até agora, pelo menos no site oficial do Fluminense. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre votação e eleição. Notícias. Se tem alguma coisa sobre eleição. Eleição. Vamos lá. Isso aqui é importante pra gente finalizar isso aqui.
Edital de convocação. Assembleia Geral Ordinária de eleição 2025, edital de convocação. Nos termos do artigo 11 do inciso 22 e do artigo 64, todos os atores do Fluminense Futebol Clube ficam sócios do Fluminense que estejam em pleno gozo dos seus direitos estatutários, convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede social do clube, localizada na rua Álvaro Chaves, número 41, Laranjeira, Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro de 2025, das 8, quando a reunião será aberta com qualquer número de sócios presentes, até 17 horas, com o fim exclusivo de votar presencialmente através de escrutínio secreto para eleger o presidente do Fluminense, o vice-presidente geral, os 150 membros efetivos e os 50 membros suplentes, que justamente com os conselheiros natos integrarão o Conselho Deliberativo no próximo treino ali. Conforme previsto no artigo 9º do Estatuto Fluminense, tem direito a voto os sócios de clubes com maiores de 16 anos pertencentes ao quadro social há mais de um ano completo, ininterrupto em situação regular com o clube até o dia da Assembleia Geral, e aqueles pertencentes à categoria sócio-futebol há mais de 2 anos completos, ininterruptos, e que não tenham sido excluídos do quadro associativo em decorrência de não pagamento de 3 dias, 3 mensalidades contínuas ou alternadas, na forma do artigo 101 do primeiro parágrafo do Estatuto do Fluminense. Nos termos do parágrafo único do artigo 9º, o Estatuto Fluminense fala: não poderão integrar a Assembleia Geral e os sócios honorários, temporários, correspondentes, especiais, atletas adjuntos, assim como os familiares inscritos dos sócios, definidos nos artigos 102 e 103 também no Estatuto, ou seja, não pode integrar ninguém da família. Tá. Ademais, de acordo com a cláusula 62b 6.2.b do regulamento e termo de uso do serviço do programa do sócio futebol do Fluminense, tem direito a voto os sócios pertencentes dos planos Aquiba 75%, Aquiba 75%, Aquiba 100%, Aquiba Família, Maracanã Mais ou Maracanã Mais Família. Não tem direito a voto os sócios pertencentes aos clubes, aos planos Sub-12, Guerreiro, Guerreiros de Toda a Terra e Aquiba Raiz. O direito a voto é pessoal e intransferível, sendo vedado o exercício de procuração em consonância com o artigo 139 do Estatuto Fluminense, sendo certo que será solicitada, no momento da votação, a apresentação de documento oficial com identificação com foto expedido por órgão público competente. No Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2025, do Fluminense Futebol Clube, Mário Henrique Guimarães Bittencourt, ou Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Tá. Então só precisa mesmo do documento oficial com identificação e com foto. Tá. É isso. Tá bom? Mais tarde você vai ver uma outra parte do vídeo. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pixa a tela. Se mesmo, você pode dar patrocínio. E vamos ver. Eu espero que a gente tenha vencido. Vamos! Não vou falar sobre o jogo contra o... Não vou falar sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Não vou falar. Porque, e sinceramente mesmo, pra você que ainda segue gente que fica falando sobre arbitragem, cara, esquece. Não vai mudar, tá? O próprio brasileiro já não faz isso, não muda, é burro. Vota errado, continua errado. Não vou falar. Eu não vou falar, tá? Não vou falar sobre isso, tá? Se você quiser que eu fale, desista, tá? Mas sobre o jogo, eu vou ter que falar. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes de qualquer análise, só para pontuar aqui, eu não vou falar, mas só pontuar. De novo, algum fato aconteceu que poderia ter mudado o jogo. A gente viu no Mirassol, logo no início do jogo, e a gente viu no primeiro tempo. Não vou falar. Vamos lá. O pensamento que qualquer
torcedor pensa, reflete sobre o assunto, é sobre o Fluminense Cruzeiro, Cruzeiro Fluminense, e o eventual, e claro, sai lá com ponto. Vamos dizer, vamos imaginar que o Cruzeiro fez 1-0 e a gente empatou no finalzinho. Qual que seria o gosto de vocês? Cara, pelo menos a gente ganhou um empate. E nesse tempo, qualquer empate conta. Ainda mais que, ainda mais que, ainda mais que Vitória e Botafogo, por exemplo, Vitória e Botafogo empataram de 0-0. Ou seja, qualquer empate é bom. Sem nenhuma mudança. Então, eu, pela parte que consiste o futebol, não tenho nada que reclamar. Nada que reclamar. Agora, a gente tem cada vez mais certeza de que aquele que está fora não deveria nem estar fora. E aquele que está dentro deveria ter sido reserva. Sabe? O que você pensa, por exemplo, quando você vê essas substituições todas? Você tira o Canobi e coloca o Soteldo. Você tira o Canobi não. Você tira o Serna e coloca o Soteldo. Você tira o Canobi e coloca o Ken. E o Ken tem um asterisco. Você tira o Everaldo, coloca o John Kennedy. Você tira o Bernal. Quer dizer, você tira o Bernal, coloca o Otávio. Você tira o Hércules, coloca o Nonato. Qual que é o pensamento que vocês têm? Que o meu pensamento é que não vai mudar, vai ficar pior do que está. É isso que eu penso. E no jogo inteiro foi assim. No jogo inteiro foi assim. Com aquela situação do tipo, cara, a gente não tem. O nosso elenco é mais. Eu não consigo entender como que o nosso elenco é mais fraco do que o elenco do ano passado. E do ano passado foi um desastre muito por conta do baixo rendimento dos contratados de Fernando Diniz. Porque, em teoria, era para ter sido muito melhor ano passado que esse. Agora, se você me perguntar assim, tem explicação? Não tem. O jogo é muito mais uma mini pressão do Fluminense em todas as partes do jogo e o Cruzeiro tentando ganhar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Com bolas, por exemplo, do Matheus Pereira, do Caio Jorge, do próprio Christian, que conseguiam fazer esse jogo acontecer, conseguiam chutar perigosamente pro gol e acabavam justamente ali tendo um ótimo desempenho. Com maestria do Matheus Pereira. Do outro lado, um Lúcia Costa que na partida foi bem sumido. E quando eu falo foi bem sumido, ainda é melhor do que todos os outros jogadores do Fluminense ali no ataque. Para tu ver só a situação. E com 2 chutes realmente relevantes apenas do Fluminense de Hércules de fora da área. E só. O jogo inteiro. No primeiro tempo e no segundo tempo. E também Matheus Pereira, o que eu falei lá atrás. De fato, se tinha algum time que estava com uma proposta mais vitoriosa, era o Cruzeiro. E realmente, o que não estava acontecendo era qualquer toque dentro da área. As 2 defesas foram muito boas. Dito isso, se eu for escolher 3 duplas, mais o goleiro e mais o técnico, eu vou colocar primeiro a dupla que novamente
Eu vou colocar aqui uma dupla diferente, né? Eu gostei muito de Hércules e Thiago Silva, de novo. Thiago Silva é um monstro, sempre bem posicionado. Diversos momentos em que se não fosse Thiago Silva, com certeza seria gol. E Hércules novamente sendo um grande jogador ali no elenco. Muito bom. Com chute, com passe, com a mudança, com mais liberdade. E foi justamente isso que a gente viu. Mas outros dois jogadores que pra mim a gente precisa repensar é sobre o o próprio Bernal e o Serna, que na minha concepção sabe, eu entendo o Serna daquela situação que falava sobre, acho que era com o Mico ali, que era o jogador do Roma, que italiano. Não lembro se era o Mico ou se era um outro jogador que falava o seguinte: se ele começa bem, ele vai bem. Se ele começa mal, vai mal. E é impressionante como que a gente viu nessas partidas todas. Ele começou mal, foi mal o tempo inteiro. E o Bernal, pra mim, é um cara que ele não tenta as jogadas. Ele não tenta. E é muito fraco, tecnicamente falando, de ser um jogador. Impressionante. Outros jogadores que também chamam a atenção é o Fábio, que fez. Quer dizer, Fábio não, Fábio depois. Outro jogador que me chamou a atenção é o Freitas, que foi muito bem. Tirou todas as bolas, conseguiu fazer várias ultrapassagens no sistema ofensivo. E também o René, em diversos momentos ali, ou com o Cauã, ou com o Arroio. E realmente impressionante o René. Muito bem. O, o Fábio salvou completamente o Fluminense de uma derrota. Agradeço mais ao Fábio. E por fim, Zubeldia, que mostra que é um Renato Gaúcho um pouco diferente, mas de pouco diferente significa absolutamente nada pra mim, tá bom? Dito isso, 0-0, empate, levamos um ponto. Ótima rodada pro Fluminense, né? Bahia perdeu, Botafogo empatou, Vasco perdeu, São Paulo perdeu. E vamos ver, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mês pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira, tricolor.